O lince ibérico. Existem muitos animais na Terra. E apesar de todas as espécies serem importantes, existem algumas que, pela sua história, raridade ou beleza, nos chamam a atenção. O lince ibérico é uma dessas espécies. A história do lince começa há cerca de 6 milhões de anos, possivelmente na América do Norte, quando surgiu o género Lynx, pertencente à família dos felinos. Atualmente, existem 4 espécies de linces. A nossa espécie, o Lynx pardinus, como o nome comum indica, apenas existe em Portugal e em Espanha. Contudo, nas últimas décadas do século XX, a área de distribuição deste felino tornou-se cada vez mais pequena e dividida. Aos poucos, o lince ibérico foi desaparecendo de Portugal e no início da década de 90 quase só existia em 5 áreas: Serra da Malcata, Serra de São Mamede, Val do Guadiana, Val do Sado e Odmira. Mas não foi só em Portugal que o lince ibérico começou a ser cada vez mais raro. Atualmente, em Espanha, só existem cerca de 200 animais na natureza, distribuídos por algumas populações isoladas. As mais importantes são a da Serra Morena Oriental e a do Coto de Doñana. Em Portugal, não se sabe ao certo onde podemos encontrá-los, nem quantos indivíduos ainda poderão existir em liberdade. Tal é a sua raridade. O lince ibérico é hoje o felino mais ameaçado do mundo e o carnívoro mais ameaçado da Europa. É uma espécie considerada como criticamente em perigo, reflexo do risco que corre de desaparecer para sempre na natureza, isto é, de se extinguir. Mas vamos conhecer melhor este belo animal. Ágil e silencioso, o lince ibérico passa facilmente despercebido no seu ambiente natural. A sua pelagem castanho-amarelada, com pintas negras, confunde-se com as cores da vegetação característica desse meio. O lince é um felino, como os gatos domésticos. Mas, apesar de ser parecido com os nossos gatos, o lince é bem maior. Os machos podem pesar até 15 quilos e as fêmeas até 10 quilos. Uma das características que permite distinguir este hábil predador é a sua cauda, bastante curta e com a ponta negra. Os pelos, em forma de pincel, nas extremidades das orelhas e as longas barbas no focinho, que crescem com o avançar da idade, são outras características particulares desta espécie. Quando comparados com o resto do corpo, os membros de um lince são muito robustos, ideais para a perseguição e captura das suas presas. Mais ativo ao entardecer e durante a noite, o lince ibérico utiliza maioritariamente paisagens mistas, com áreas de bosques e matagais mediterrâneos cerrados, onde se abriga e reproduz, e com áreas mais abertas, onde persegue e caça as suas presas. Em liberdade, tanto os machos como as fêmeas precisam de um território muito grande para viver, podendo atingir uma área com cerca de 10,3 km², equivalente a 1.400 campos de futebol, no caso de um macho adulto.
quando é preciso defender o seu território, o lince não tolera outras espécies de carnívoros, como raposas ou saca-rabos, não hesitando em expulsá-los. Embora não existam muitos dados dos linces que vivem na natureza, pensa-se que no estado selvagem um lince possa viver entre 10 a 15 anos. Para comunicarem e se identificarem uns aos outros, os linces emitem ruídos, miados, tal como os gatos. Estes miados são muito importantes quando os machos procuram uma namorada, na época do cio, que normalmente acontece principalmente entre janeiro e fevereiro. Para garantir que nada falta às suas crias, quando estas estão quase a nascer, a mãe lince procura uma toca, normalmente o tronco de uma árvore velha e oca, num local afastado da perturbação humana, com água na proximidade e um grande número de presas em redor. Uma vez que o lince não constrói tocas, a presença destas estruturas naturais nos seus territórios é fundamental. Após 2 meses de gravidez, nascem entre 2 a 4 pequenas crias. Contudo, na natureza, o mais comum é nascerem 3 crias por ninhada, das quais normalmente sobrevivem apenas 2. Por volta dos 2 meses de idade, as crias já estão bem maiores e começam as suas primeiras aventuras fora da toca, acompanhando a progenitora nas caçadas e patrulhas pelo seu território. É nesta altura que as jovens crias aprendem a caçar. O lince ibérico é um animal especialista na sua alimentação, o que significa que praticamente só se alimenta de uma presa, neste caso o coelho bravo. Para se manter saudável, o lince adulto precisa de caçar um coelho por dia. Contudo, sempre que se proporciona, o lince complementa a sua alimentação com outros tipos de presa, como ratos, patos, lebres ou perdiz vermelha. Mas como pôde uma espécie tão bonita e inofensiva quase chegar à extinção em Portugal? Ao longo dos anos, foram vários os fatores que ajudaram a esse desaparecimento. Outrora muito comum, a perseguição levada a cabo pelo homem resultou na captura e abate de centenas de linces na natureza. A beleza da sua pelagem, ou a ideia de que os linces poderão acabar com os coelhos que o homem caça, foram as razões erradas para esta perseguição. Outra grande razão para que existam poucos linces atualmente é a alteração do habitat do lince. O lince ibérico não gosta de estar próximo do homem, nem das suas construções, como autoestradas, barragens e empreendimentos turísticos. Já em Espanha, onde ainda existem populações de lince em liberdade, vários animais têm morrido atropelados. Tão grande é o número de estradas e de veículos que nelas circulam. O homem também altera o habitat natural do lince ibérico e substitui as áreas de bosques e matos típicos de Portugal por outros menos naturais, como grandes áreas de pinhal e eucaliptal ou grandes campos agrícolas. A perda e fragmentação do habitat também acontecem por fenómenos naturais, como os incêndios florestais, que todos os anos destroem extensas áreas de floresta. O abandono das práticas de agricultura tradicionais, o consequente uso de maquinaria moderna e a maior extensão dos terrenos agrícolas fizeram com que também o coelho bravo, a presa predileta do lince, diminuísse. Na realidade, foi a diminuição do número desta espécie de coelho que mais contribuiu para o desaparecimento do lince ibérico. As responsáveis foram 2 doenças do coelho bravo trazidas para Portugal, vindas de outros países.
Ainda existem os fatores naturais que o lince se vê obrigado a enfrentar, como as suas próprias doenças e problemas, derivados do cruzamento entre indivíduos aparentados, que podem afetar gravemente populações mais pequenas de lince ibérico. Apesar de todas as ameaças que o lince ibérico enfrenta atualmente, ainda existem no nosso país várias áreas naturais onde o lince pode viver. E outras ainda que podem ser melhoradas ao nível do habitat e das populações de coelho bravo. É através da proteção destas áreas que a recuperação e o regresso do lince ibérico em Portugal podem ser feitos, quer de forma natural, através de linces que venham de Espanha à procura de locais para viver em Portugal, quer através da reintrodução de animais nascidos em programas de reprodução em cativeiro. É nesse sentido que, para combater as ameaças que o lince ainda enfrenta, estão a ser realizadas várias ações por algumas instituições ligadas à conservação da natureza. A Liga para a Proteção da Natureza, LPN, é uma dessas instituições. A LPN é, desde os anos 70, uma das maiores impulsionadoras da conservação do lince ibérico em Portugal. Fruto do intenso trabalho desenvolvido nos últimos anos, a LPN assegura neste momento a gestão de algumas dessas áreas importantes para a conservação do lince ibérico no sul do país, onde tem trabalhado em conjunto com proprietários e associações locais. Através do programa Lince, fundado em 2004 em parceria com a instituição britânica Fauna and Flora International, a LPN desenvolve no terreno várias ações de gestão e sensibilização ambiental, onde, para além de técnicos e de voluntários, há um grande envolvimento das populações locais, nomeadamente de proprietários, gestores de zonas de caça e professoras. As medidas implementadas incluem ações para a recuperação das populações locais de coelho bravo, a principal presa do lince ibérico, recorrendo à construção de refúgios artificiais, os maroços, nas áreas em que os abrigos naturais escasseiam, à realização de sementeiras que servirão de alimento ao coelho bravo e outras potenciais presas do lince ibérico, e à instalação de comedouros e bebedouros para o coelho bravo. A LPN também realiza ações de recuperação de vegetação mediterrânica, como, por exemplo, através da plantação de árvores típicas do montado alentejano e da recuperação de vegetação das ribeiras. Constrói charcas que, nos meses mais quentes do verão, quando a água escasseia nos rios e ribeiras, servem de bebedouro a várias espécies da fauna silvestre. Outra instituição que tem feito trabalho de recuperação do lince ibérico é o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, a principal entidade responsável por toda a conservação da natureza em Portugal, bem como pelo Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves. O único centro português onde estão a ser criadas as condições necessárias para a reprodução em cativeiro desta espécie. Este centro faz parte de um programa de reprodução em cativeiro que engloba Portugal e Espanha, países que têm trabalhado em conjunto, garantindo que jovens linces nasçam e cresçam em segurança, para que no futuro possam ser libertados em zonas onde tenham condições de sobrevivência no estado selvagem. Não existem dúvidas de que a preservação do lince ibérico é de extrema importância. Mas não apenas pelo risco que corremos de perder uma espécie emblemática e de extraordinária beleza. O lince desempenha importantes funções ecológicas, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema mediterrâneo. Ao capturar preferencialmente coelhos velhos e doentes, o lince contribui para que as populações de coelho bravo se mantenham mais saudáveis e fortes. É preciso que as populações locais, outrora responsáveis pela perseguição deste felino, compreendam a importância da presença do lince nas suas terras. Essa presença pode beneficiar o homem através do turismo da natureza, por exemplo, trazendo mais vida aos espaços rurais. Não são só as pessoas que vivem fora das cidades
como os proprietários, caçadores e produtores locais, que podem ajudar a conservar o lince. Cada um de nós pode contribuir para a preservação desta espécie através de pequenos atos do dia-a-dia, mesmo que viva em centros urbanos. A simples escolha de produtos naturais que provêm da utilização sustentável do habitat mediterrâneo, como por exemplo o mel, a cortiça, frutos como o medronho e a alfarroba ou peças de artesanato local, contribuem para o desenvolvimento económico destas populações e para a conservação do património natural, no qual se inclui o lince ibérico. Não deixes que a casa do lince seja destruída. Protege o habitat mediterrâneo, os nossos bosques e matagais. Contribui e participa em projetos de conservação da natureza. A conservação da natureza, e do lince ibérico em particular, é da responsabilidade de todos. E será sem dúvida mais fácil de alcançar se for feita em conjunto, com o contributo de cada um de nós.